Shalom, meus queridos e amados irmãos, nesta noite especial, que o Eterno possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, aonde quer que vocês se encontrem e estejam neste momento. Desejo de todo o meu coração que o Todo-Poderoso, o nosso Criador, o Eterno, Ele possa estar te abençoando, te alcançando e te dando a vitória. Novamente estou aqui para trazer mais uma mensagem. Hoje nós vamos estar falando sobre, praticamente a continuação da mensagem de domingo, onde nós falamos sobre o eminente retorno de nosso Salvador, aquele que foi prometido pelos profetas para Israel, através do Todo-Poderoso, em tempos passados, e nós sabemos que ele já veio a este mundo a primeira vez. Nós estamos aí prestes a ver o cumprimento da palavra do Eterno, do Todo-Poderoso, e ver ele chegar neste mundo pela segunda vez. E nós sabemos que este retorno dele, ele trará uma mudança radical, enorme e permanente em todas as coisas. Sabemos muito bem que o reino de Deus, o reino de Elohim, o reino do Pai, ele será estabelecido aqui neste mundo, e para ser estabelecido neste mundo, o governo dos homens, os impérios mundiais, vão ter que cair. Foi isso que o Todo-Poderoso, uma determinada vez, certa ocasião, ele mostrou a um dos reis, imperadores do passado. Nós sabemos que, com uma finalidade, que isso ia acontecer, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, um dos primeiros impérios mundiais, a nível mundial, foi o primeiro império que existiu. Depois dele veio mais 3. Ele teve um sonho, onde ele viu uma grande estátua, cuja cabeça de ouro representava o seu próprio reinado. E ali o Eterno mostrou para ele aquilo. Ele não soube entender, compreender o que significava aquela estátua. Então ele pediu aos seus sábios da época, aos astrólogos, para tentar desvendar aquele mistério, e ninguém foi capaz de desvendar. A palavra então diz que ele chamou Daniel. Daniel era um homem de muita sabedoria e de muito entendimento. Um homem que possuía uma comunhão muito íntima com o Criador. E ele recebeu da parte do Eterno a capacidade para entender aquela mensagem. E ele transmitiu a visão sem que ninguém contasse para ele: olha, você sonhou isso, isso e isso. E o significado de todo o seu sonho é este, este e este, segundo a revelação que o Eterno deu para ele. E naquela revelação, o Eterno mostrou para ele que aquela estátua representava 4 impérios mundiais, os quais seriam destruídos por uma pedra que seria atirada naquela estátua sem o auxílio de mão humana. E que aquela estátua se tornaria em pó, seria completamente destruída, e que o vento levaria o seu pó e dispersaria por todos os cantos, de maneira que não se acharia nem rastro mais daquela estátua. Aquela estátua representava os impérios mundiais. E aquela pedra atirada sem auxílio de mãos, ela representava o próprio Yeshua, aquele que é considerado a pedra rejeitada pelos construtores, a pedra de esquina, a pedra angular,
a pedra principal. Ele é considerado assim porque ele vai retornar, segundo ensina as Escrituras, e ele vai aniquilar os poderes humanos. E ele vai governar este mundo amando e segundo o poder do Pai, o Eterno, que o enviou. Por isso ele é o Mashiach, ou seja, ele é o nosso Salvador, ele é o ungido, o Messias. Ele tem esta incumbência, ele terá esta ação neste universo, neste mundo, quando o seu retorno. Gostaria de estar lendo aqui capítulo 24 do livro de Matitiahu, conhecido como Mateus, o evangelista, aonde vemos alguns sinais que mostram que isso vai acontecer e não vai demorar muito. Vamos ver. Assim que Yeshua saiu do templo, o seguia adiante os talmidim, que significa discípulos, aprendizes, alunos. Se aproximaram dele e clamaram, e chamaram sua atenção para o edifício do templo. Mas ele lhes respondeu: vocês veem tudo isso? Eu lhes digo que eles serão totalmente destruídos. Nenhuma pedra ficará em pé. Aqui ele estava fazendo referência, irmãos, ao que ia acontecer no ano 70 após o seu nascimento. 34 anos aproximadamente, 36, tem que fazer um cálculo direitinho, né? Anos após a sua ascensão, isso aconteceu. Então, ele estava falando da destruição de Jerusalém, que é Jerusalém. Ele estava falando da destruição do templo, o segundo templo, que foi destruído na época já dos Talmidim, já dos apóstolos, e Yeshua já não estava mais aqui neste mundo, ele já tinha sido ascendido aos céus, elevado aos céus, conforme Atos 1. E quem continuava aqui pregando, levando as Bessorot, que significa as boas novas, era os seus alunos, seus aprendizes. Então eles continuavam a obra que ele veio para iniciar em cima desta terra, neste mundo. Então, meus queridos, aqui ele se referia à destruição do templo. Vamos entender bem essa linguagem. Quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os talmidim se dirigiram a ele e disse: diga-nos, perguntaram eles, quando acontecerão estas coisas? Então, olha a curiosidade. Os seguidores de Yeshua sempre tiveram a curiosidade, e os homens do passado, mesmo não conhecendo Yeshua, porque ele ainda não tinha se manifestado, tinham esta curiosidade, desejavam saber a respeito do final de todas as coisas, do desfecho de todas as coisas e como tudo chegaria ao fim. Esta curiosidade, meus queridos irmãos, ela precisa também estar em nossas vidas. A curiosidade, não aquela curiosidade especulativa apenas, mas aquela curiosidade que nos impulsiona e nos leva a descobrir verdades a fim de viver em primeiro lugar, adotar aquelas verdades, viver aquelas verdades e, em segundo lugar, de repassar aquelas verdades. Porque a palavra do Eterno, a palavra de Deus, o conhecimento que temos de Deus através da sua palavra, ele tem que ter essa finalidade na nossa vida, de descobrir a verdade para, acima de tudo, irmão, assimilar e colocar em prática aquela verdade e repassar esta verdade aprendida.
O conhecimento, ele traz orientações. Ele traz direção para as nossas vidas. E esta curiosidade a respeito do desfecho de todas as coisas é algo bom. É algo bom para nós não ficarmos desnorteados. É algo bom para nós não ficarmos perdidos e sermos enganados e levados por todo o vento de doutrinas. Porque o que mais tem são doutrinas e ensinamentos do homem em cima da palavra do Eterno. Então, meus queridos, esta curiosidade estava presente na vida deles. Eles queriam saber quando é que a tirania, principalmente na época deles, meus irmãos, a época dos talmidim, dos discípulos, era uma época de intenso sofrimento. Era uma época de muita luta, de muito sofrimento. Porque naquela época o último império mundial estava em pleno e franco cumprimento, vigor e atividade, que é o Império Romano, simbolizado pelas as pernas de ferro da estátua que Nabucodonosor viu. Então a tirania na época deles, naquelas épocas, irmão, era muito grande. Era enorme, era grande demais. E hoje, irmãos, eu fico assim, questionando e perguntando, aonde está esse desejo, essa curiosidade por parte das pessoas dos dias de hoje para conhecer estas verdades? São pouquíssimos, meus queridos irmãos, que manifestam este desejo. Que manifestam esta curiosidade. E isso é bom. Porque senão, qualquer ensinamento pode às vezes cativar a pessoa. E não crer em nada também, neste aspecto, é muito perigoso. Tem muitas pessoas dos nossos dias que estão desavisadas. Tem muitas pessoas nos nossos dias que não se atentam para isso. E isso faz com que as pessoas percam o foco do mundo vindouro e concentrem suas atenções, suas energias apenas neste Olam Hazé, este mundo presente. E isso é perigoso. Isso não é bom. Continuando a leitura e exposição. Nós paramos aqui no versículo 3, né? Quando ele estava sentado, os discípulos o questionaram. Qual será o sinal da sua vinda? E de que? E diga-nos, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? Então, olha que interessante. Qual será o sinal da sua vinda? A mensagem, irmãos, para a reflexão hoje, nesta pequena análise, este pequeno shiur, que significa estudo, que nós vamos estar fazendo aqui hoje, vai girar em torno deste tema. Eis a pergunta dos talmidim para o seu mestre, professor, rabino da época, Yeshua. Qual sinal o Senhor nos dá a respeito do seu retorno? Ou seja, da sua vinda, do seu retorno. Aqui eles estavam se referindo ao retorno dele, à segunda vinda dele, ao reaparecimento dele neste mundo, já que ele estava anunciando que ia partir deste mundo. Então, baseado, irmão, nesta pergunta, o restante do capítulo e o capítulo seguinte vai dando alguns sinais, mas está especialmente dentro do capítulo 24 deste livro, os sinais a respeito do retorno do Mashiach. Então, quais serão os sinais da sua vinda e de que o Olam Hazé,
Mundo presente está terminado? Aqui está, na Bíblia judaica completa, escrito Olam Hazé, que significa a era presente, o mundo presente, o tempo presente, o século presente. A normalidade deste mundo presente, quando é que ela vai cessar? Aqui é uma pergunta, irmão. Tem um ponto de exclamação bem grande aqui no final e nós temos que atentar para isso. Quando eu era criança, havia um questionamento na mente das pessoas e uma forma de expressão dizendo assim, que o mundo até 2000 irá, de 2000 não passará. E nós já estamos em 2023 e este Olam, este mundo, Hazé, o mundo presente, está aqui ainda. Aonde estava o erro? O erro estava nesta profecia que não era bíblica, irmãos. Você que está me assistindo, esta era uma profecia não bíblica de um falso profeta, de uma pessoa que viveu neste mundo chamado Nostradamus, que era um astrólogo, um profeta. Alguns diziam que ele era judeu, mas que ele tinha esse envolvimento com alguns ensinos esotéricos. E alguns chegam até a cogitar que ele tinha problemas mentais. Eu não sei se isso é verdade, não estudei a fundo ainda para saber, mas eu já ouvi essas cogitações. Não estou afirmando que é verdadeiro, que são verdadeiras, são só comentários que eu ouvi. Então, não cumpriu por quê? Porque não eram profecias vindas das Sagradas Escrituras e muito menos da Ruach HaKodesh, ou seja, do Espírito do Eterno. Então não cumpriu por isso. Assim como também 2012, né? Houve aí um alarde muito grande a respeito de umas profecias que existiam no Peru, que existiam ali naquela região, né? Aquela região ali, feita pelos astecas, os incas, os maias, enfim. Esses povos que viveram lá naquela região, naquele passado, tem um fundo de verdade grande, mas não era bem assim do jeito que as pessoas nos nossos dias estavam falando. Então, quando eu ouvi falar disso, eu fiquei alarmado. Eu era criança ainda. Que até 2000 irá e 2000 não passará. E que a pessoa que disse, olha, dizem que o mundo vai acabar no ano 2000. E eu fiquei, e vai acabar com fogo. Eu fiquei alarmado com aquilo. Então, irmãos, Yeshua, ele diz aqui, então, segundo esta pergunta que fizeram para ele, ele começa a dar alguns sinais. Agora, irmãos, é interessante ver estes sinais e saber que quem passou estes sinais não erra. Quem passou esses sinais é digno de toda a confiabilidade. Por quê? Porque é o Mashiach, é o Messias, é o Salvador, é o Filho de Deus. A posição que Yeshua, meus queridos irmãos, ocupa, ela é uma posição maior do que a dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, todo principado e toda potestade. Ela é maior dentro da hierarquia celestial do que a posição que os profetas, ainda que sejam eles homens grandiosos, como Enoque, Hanoque, como Abraão, como Yeshayahu, Isaías, como Yirmiyahu, Jeremias, como os seus próprios discípulos, que nós chamamos de apóstolo, que manifestaram poderes na vida deles muito grande, como um dos maiores profetas de Israel, que era Moisés,
Então, Yeshua ocupa uma posição maior do que todos os anjos, todos os homens, todos os profetas, todos os sábios, enfim. Não há na hierarquia celestial ou na hierarquia dos servos do Eterno, representantes do Eterno neste mundo, alguém com a patente de Yeshua. Agora, Yeshua ocupa uma posição dentro da esfera espiritual, abaixo da posição do Pai. Porque o Pai é um, Yeshua é outro. Eles não são a mesma pessoa. O Pai está acima do Filho. O Pai é criador de todas as coisas, inclusive do Filho, que é também criador, mas criador por causa do Pai. É criador porque é co-criador com o Pai. E não é o criador de tudo sozinho, conforme a gente lê e interpreta mal em João 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Estava no princípio com Deus. Então estou falando de dois personagens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo ali é a palavra, é a Torá. Então aquilo que era papel, aquilo que era escrita, verbo, expressão linguística, verbalizada e ungida por Deus, pelo Eterno, tornou-se carne, ou seja, ele se tornou matéria. Deus, através de um milagre, fez com que ele viesse a este mundo. Então, sem ele, nada do que existe se fez. Ou seja, tudo existe por causa dele, porque ele é co-participante da criação. Ele não é o criador propriamente dito, ele é criador porque é co-participante da criação. Por isso que está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque o Criador, Hakadosh Baruch Hu, Adonai, o Santo Bendito seja, quando foi criar todas as coisas, ele chamou a corte celestial para presenciar, visualizar, vislumbrar, participar da criação, vendo, assistindo e sendo testemunha da criação. Então, por isso que tanto Yeshua como também os anjos são chamados ali, e a palavra está no plural dizendo: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Yeshua, ele tem dentro da hierarquia celestial uma posição inferior. Ele mesmo disse, que o Pai é maior que eu. Em uma parte que agora não me recordo, dentro do Evangelho de Yohanan, João, ele disse isso, que o Pai é maior que eu. O Pai era maior que ele. Ele estava falando dele mesmo. O Pai é maior que eu. Aí talvez você pergunte aí do outro lado: não, mas a Bíblia fala que ele diz: eu e o Pai somos um só. Este um só não é um em relação à personalidade. Não é um em relação à própria pessoa. É um em planejamento. É um em ideias. É um em objetivos. É um em projetos. Eu e o Pai somos um, ou seja, temos o mesmo propósito. Eu e o Pai temos o mesmo propósito. Somos um em propósito. Somos um com um objetivo em comum, não em relação à individualidade ou personalidade. Porque o Pai é um, Yeshua é outro. Ele é o representante
do Eterno. Ele não é o próprio Eterno. Porque o Eterno é Echad, conforme diz lá em Deuteronômio, capítulo 6. Né? Shema Israel, Adonai, ou o Eterno, é Echad, ou seja, é um. Adonai é o nosso Deus, Adonai é Echad, é um. Não é 2 e nem 3, é um. Então, Yeshua é digno de toda consideração, porque ele é o Messias, prometido para Adão e Havá, Adão e Eva, prometido por Deus, pelo Eterno, aos profetas, a muitos deles. E ele ocupa uma posição inferior à do Pai, mas acima de todo outro ser criado. E a posição dele é inimaginável. E ele não falha. Então ele começa então a dar alguns sinais. E esses sinais são infalíveis. E muitos destes sinais, queridos irmãos, muitos destes sinais estão em franca evidência e cumprimento nos dias de hoje. Eles estão se manifestando na natureza, eles estão se manifestando na vida do ser humano, eles estão se manifestando no comportamento do ser humano, eles estão se manifestando nas religiões, muitos deles estão se manifestando no céu, na terra, no mar, enfim, por todas as partes. Vamos lá. Yeshua respondeu: cuidado, não deixem ninguém enganar vocês. A primeira coisa, irmãos, que eu quero destacar aqui, que o próprio Yeshua frisou, foi o engano. Estamos na época do engano. Sempre existiu o engano no mundo, meus irmãos. Sempre existiu o engano neste Olam Hazé, neste mundo presente, caído, cheio de pecado. O primeiro personagem a trazer o engano foi Hassatan. E o primeiro a ser enganado foi Eva. E, consequentemente, em segundo lugar, Adão e Eva. Então, queridos, o engano é uma ferramenta especial e predileta do inimigo. E o engano é uma ferramenta utilizada por ele. Então, um dos primeiros sinais aqui que Yeshua destacou foi o engano. Olha qual foi o alerta que ele disse. Yeshua respondeu: cuidado. Cuidado. Aí tem um ponto de exclamação, irmão. Cuidado. Falou para eles há 2000 e poucos anos atrás. E hoje, também, irmãos, pode se repetir as mesmas palavras dele e vale também para os nossos dias. Cuidado. Que ninguém vos engane. Não se deixem enganar. Por que ele falou isso? É porque ele sabia, irmãos, que viria uma época que o engano se intensificaria. Viria uma época em que o próprio Criador permitiria a operação, a atuação do espírito de engano. E isso veio acontecer, irmãos. Veio acontecendo sempre. Sempre na humanidade. Hoje, nós estamos, irmãos, diante de muitos enganos. Tem muita coisa que parece que é e não é. Parece que é de Deus, mas não é dele. Parece que é verdade, mas é mentira. Parece que é correto,
mas está incorreto. Parece que veio das mãos e segundo a vontade do Criador, mas não veio das mãos do Criador e não é da vontade dele. Parece com o ensino dele, mas não foi ensinado propriamente por ele. Tem muitas coisas, irmãos. E eu louvo ao Eterno por me instruir, abrir a minha mentalidade a cada dia, a cada momento, a cada instante, segundo a pesquisa, a oração, a meditação, a reflexão, a comunhão com o Eterno, a busca pela orientação na palavra, para que essa luz, ela vai penetrando, ela vá se intensificando e ela vá clareando o nosso caminho, porque luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Eterno, de Adonai, do Todo-Poderoso na nossa vida. Segundo informa, Terrelli em Salmo 119, versículo 105. Então a primeira coisa que ele falou foi o engano. Cuidado, ele ainda alertou. Cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou o Messias. Aqui ele falou de falsos messias. Muitos virão em meu nome. Muitas das vezes, irmãos, um falso messias não é apenas um personagem, uma pessoa, igual tem lá em Santa Catarina, um sujeito lá que diz ser, o Messias, que anda com uma coroa de espinho na cabeça, arrodeado, por mulheres. Eu fico impressionado porque, que aquele Messias lá de Santa Catarina, ao invés de ter homens ao lado dele, está sempre rodeado de mulheres. Tem algo bem errado naquilo, irmãos? Por que mulheres? A Bíblia fala que o nosso verdadeiro Messias, quando foi desenvolver o seu ministério, exercer a sua função de Mashiach, ele chamou, foi 12 homens. Não foi 12 mulheres, foi 12 homens. Não existia mulheres dentro do corpo dos Talmidim, dos 12. Não. Existia mulheres que serviam a ele, que andavam com ele e que o serviam até. Mas dentre aquele corpo ministerial dos 12 Talmidim, aprendizes, alunos, que ele queria tornar cópias, xerox dele, não existia mulheres. Então por que esse de lá são as discípulas, são quem segue eles são seguidoras? Tem algo errado nisso. Então um falso Messias pode ser um falso ensinamento. É sim uma pessoa, mas pode ser um falso ensinamento. Uma falsa teologia. Um falso movimento. Enfim, é algo que traz o engano, é algo que engana. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou o Messias. E se formos, irmãos, olhar na história, quantos falsos Messias já não apareceram? Quantos personagens apareceram neste mundo, bateram no peito e disseram para as pessoas, eu sou o Salvador, eu sou o Messias, eu sou o prometido. Então Yeshua falou aqui dos primeiros sinais, o engano e o aparecimento de muitos personagens dizendo, eu sou o Messias. Quantos fundadores de denominações
dizendo: eu sou o Messias, eu sou, o ungido para esta tarefa, eu sou o Salvador, enfim, apresentando, trazendo um novo movimento, uma nova teologia, uma nova interpretação, sempre melhor do que a do outro, sempre desfazendo dos fundamentos. Então, cuidado com o engano, cuidado para não ser enganado. E ele disse, é o alerta dele, não é meu. É o alerta dele. E aparecerão muitos falsos messias em meu nome. E enganarão a muitos. E desviarão a muitos da verdade. Então, meus queridos, ele falou aqui, e desviarão a muitos. Eu posso dizer, irmãos, que a grande maioria dos nossos irmãos dos dias de hoje, das pessoas que frequentam templos, que carregam este livro, a Bíblia Sagrada, debaixo dos seus braços e que procuram guardar no seu coração, conhece muito pouco e conhece distorcidamente a respeito de quem realmente é o Messias. Posso dizer, posso afirmar categoricamente que muitos têm um conhecimento distorcido, têm um conhecimento, vamos dizer assim, distorcido a respeito de quem realmente foi o Salvador que nós conhecemos lá no passado, salvou a cada um de nós, o Eterno Todo-Poderoso salvou a cada um de nós por meio do testemunho que Ele nos deixou. Sim, conhecemos Ele, conhecemos ao Todo-Poderoso, conhecemos o testemunho dEle, a obra salvífica dEle foi expiação para nós, nos trouxe salvação mesmo não conhecendo inteiramente quem é realmente o personagem que nós chamamos de o Mashiach. Porque, irmãos, houve uma introdução, houve uma modificação, houve uma operação do erro e do engano que introduziu uma religiosidade diferente daquela que o próprio Yeshua viveu e que ele ensinou e viveu junto com seus discípulos, ensinou os seus discípulos e disse: ide a todo mundo, pregai as minhas bessorot, que significa boas novas, que nós chamamos de o Evangelho, a toda criatura. Por quê? Porque existia sim uma expressão religiosa na época. Existia sim uma religiosidade na época, que foi sufocada, camuflada, abafada e substituída por outra, que eu e você fomos privados de conhecer, porque aqueles que implantaram este sistema fizeram propositalmente o favor de modificar muitas coisas a fim de que nós não conhecêssemos plenamente a verdade. Vamos começar aqui por uma coisa muito simples. O nome. O nome do nosso Salvador é realmente Jesus? Todo mundo diz que sim. Todos no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, que é um dos países mais católico, apostólico, romano, cristão do mundo. É Jesus, bate de pé junto e diz, é Jesus. Mas não é. Lembre-se de uma coisa, o nome, ele traz consigo a identidade, o caráter,
características. Então, mudar nome é alterar o caráter, mudar características e tocar na identidade de uma pessoa. E outra coisa, lembre uma coisa: nome não se muda. Nome não se, vamos dizer assim, traduz. Nome é um só no mundo inteiro. E qual é verdadeiramente o nome do nosso Salvador? O nome dele é Yeshua. Não é Jesus. Por quê? Se for transliterar o nome, porque Yeshua, irmãos, é um nome judeu, é um nome hebraico. É um nome que o próprio Todo-Poderoso, o próprio Deus, ele anunciou e disse para a mãe do Salvador colocar nele. Né? Yosef, José, que era o pai adotivo, colocar nele. Então, não pode o pai dizer, o nome dele vai ser este, e os homens chegar a mudar o nome. Por quê? Porque Yeshua é um, Jesus é outro. É outro nome. E Jesus é o nome que os homens deram a ele. Não é a transliteração, não é a tradução do nome Yeshua. Se for pegar o nome Yeshua, Yud, Shin, Vav, Ai, que são as 4 letras que compõem o nome do Salvador, irmãos, não sai Jesus. Não se traduz para Jesus. A letra J, ela tem pouco mais de 300 anos que ela foi criada, que ela foi inventada. Então, como que Deus iria falar para Maria, Miriam, lá naquela época, mais de 2000 anos atrás, que ele chamaria Jesus, sendo que a letra J nem existia? E se ela falava hebraico? Então Deus revelou, logicamente, para ela o nome dele em um idioma que ela conhecia. Não foi em grego também. Provavelmente possa ter até sido em aramaico. Mas eu acredito e tudo leva a crer que o Todo-Poderoso falou para ela em hebraico. Falou para ela no idioma que ela conhecia, que era o idioma sagrado, com o qual o Eterno se relacionou sempre com os profetas, com os anjos, sempre se comunicaram em hebraico com eles, e as escrituras foram escritas em hebraico. Grande parte delas, pode-se dizer que mais de 90%, tudo escrito em hebraico. Então, com certeza, se não foi Yeshua, foi a ramificação vinda do aramaico, Yehoshua, que praticamente é o mesmo significado e não tem também nada a ver com Jesus. Então, irmãos, olha aí a operação do erro, do engano. O lado judaico de Yeshua ninguém conhece. Quando eu falo ninguém, eu falo entre os cristãos, igual eu fui um, né? Não que eu deixei a fé em Yeshua, que vocês, a grande maioria, chamam de Jesus. Eu não deixei, eu creio nele. Ele é meu Salvador. Só que eu não me considero mais um cristão igual eu era, igual o grande maioria são. Doutrinariamente falando, escriturariamente falando, de acordo com as escrituras, biblicamente falando, né? Dentro da teologia cristã, eu não pratico mais determinados preceitos por causa disso, da verdade. Então, começou aí. Muitas coisas, eu estou falando só de uma coisa simples. Comecei falando aqui do nome.
todo mundo chama ele de Jesus. Ele não chama Jesus. Ele não se chama, ele atende pelo nome de Jesus, o Eterno atende, né? Quem clama por causa do nome de Jesus, sim. Sabe por quê? Por causa da intenção. Ele é sabedor de todas as coisas. Quando ele olha, o Eterno olha lá de cima, alguém clamando em nome de Jesus, ele vai atender sim. Sabe por quê? Por causa da intenção do coração daquela pessoa que está clamando pelo filho dele. Está clamando em nome do filho dele. Clamando ao Pai em nome do filho dele. Né? E ele sabe o nome certo, o nome que ele deu. Mesmo aquela criatura, aquela pessoa, né? Não sabendo o verdadeiro nome, não pronunciando o verdadeiro nome, chamando por um nome que não é o verdadeiro nome, ele, pela sua misericórdia, ele atende. Sabe por quê? Atos 16, versículo 30, se não me engano, ou 31, fala que Deus não leva em consideração os tempos de ignorância. Então, um dos motivos pelo qual ele atende é por isso. A pessoa não sabe a verdade. A pessoa nasceu no berço do erro, do engano. Foi doutrinada, ensinada com verdades misturadas com muitas mentiras e engano. Então nem tudo o Eterno leva em consideração. E se a pessoa não conhece a verdade, ela tem ainda crédito com o Eterno. Por quê? Porque ela está sendo enganada. Então a operação do erro, do engano, já começou aí. Muitos pensam que quem criou o cristianismo foi Jesus, foi Yeshua. Não foi. Como eu fui enganado. Durante muitos anos da minha vida, eu ostentei essa fé, levantei essa bandeira e disse, quem criou o cristianismo, quem criou a fé, né, cristã foi Jesus. E eu estava enganado, porque não foi ele. Ele praticou o judaísmo. Ele viveu segundo o judaísmo. Ele ensinou segundo o judaísmo. Ele morreu segundo o judaísmo. Foi embalsamado, foi ali depositado em um túmulo segundo costumes judaicos. Foi circuncidado ao 8º dia de nascimento conforme prescrições judaicas. Viveu, comeu, se alimentou de maneira judaica. Você acha que Yeshua, ou conforme você às vezes quer dizer Jesus, você acha que ele comeu comidas impuras, igual é normal para a grande maioria dos cristãos comer nos dias de hoje? Você acha que ele comeu? Ele nunca comeu. Yeshua nunca colocou um pedaço de carne de porco na sua boca. Yeshua nunca foi lá no mar, pegou um camarão e comeu. Yeshua nunca comeu um fruto do mar, como camarão, lagosta, ostra, outras coisas que se come. Tem tanto caranguejo, né? Enfim, ele nunca comeu. Yeshua nunca comeu um animal silvestre, como por exemplo o tiu, o jacaré. Yeshua nunca comeu um peixe de couro. Por quê? Porque ele sabia, ele viveu como um judeu. O judeu não come essas coisas. O Eterno, o Todo-Poderoso, na sua sagrada Torá, pediu isso. Por que você come? Eu comia um dia, lá atrás eu comia muitas dessas coisas. Eu era ignorante. Eu ouvia falar nos púlpitos das igrejas onde eu frequentava que isso não tinha nada a ver. Que Jesus quebrou a lei, acabou com a tirana lei de Moisés. Mentira. Ele não quebrou nada. Então, o engano começou aí. Ele não criou o cristianismo. Os seus discípulos não se tornaram cristãos. Quem deram a eles o nome de cristãos foram povos pagãos da cidade de Antioquia da Psídia. Em uma época depois que Yeshua já tinha partido para a eternidade,
há muitos anos depois. E quem deu este nome não foi o próprio corpo dos talmidim, dos discípulos. Foram as pessoas da cidade de Antioquia, que nem cristãs ou nem servas do Eterno, e nem nada elas eram. Elas viram os talmidim ali, que eram o quê? E elas deram o nome de cristãos para eles, que significa parecidos com o Christos, né? Por causa o nome grego, né, de Mashiach significa Cristo, é Cristo, né? Então, parecidos com Cristo, ou parecido com o Mashiach, na língua hebraica. Cristo, na língua grega. Parecidos com ele. Ou pequenos Cristos. Ou seja, pequenas réplicas da original. Então, foram os pagãos da cidade de Antioquia, da Pisídia, que deram esses nomes, e este nome veio a ser adotado por aquele que oficializou, criou o cristianismo, que foi Flávio Constantinos Valérios, que supostamente se converteu ao cristianismo, né? Mas ele era um sacerdote do mitraísmo, do deus Mitra, que era o deus Sol, praticado pelos romanos. Ele era um sacerdote do mitraísmo, de Mitra. Continuou até o último dia da sua vida. E ele viu que a fé seria o maior, né, meio de conquistar as pessoas e não mais a espada. Então quem criou o cristianismo foi esse sujeito, não foi Yeshua. Yeshua viveu segundo os moldes da fé hebraica. Talvez você não sabia disso, mas fique sabendo disso. Então, tá vendo como que o engano, ele se infiltrou? Tá vendo como que o engano, ele laçou muitas pessoas? Então aqui, meus irmãos, vamos voltar aqui para o tema da mensagem. Eu tive que fazer essa explanação para explicar alguma coisa importante aí para os irmãos. Então, ele falou aqui, meus irmãos, sobre o engano. Ele falou sobre falsos Mashiach, falso Messias, que iria aparecer, pessoas que iriam aparecer, bater no peito e dizer assim, olha, eu sou o Messias, em meu nome, no nome dele. Isso iria acontecer. Então, nós vamos parar por aqui e vamos continuar em outra oportunidade. São só esses sinais? Não. Até agora nós falamos, né, de 2 sinais. Falamos aqui, ele deu 2 sinais. Ele falou, né, para tomar cuidado com o engano. É uma operação do engano, irmão. E é o aparecimento de falsos messias. Pessoas que viriam dizendo ser o Mashiach no nome dele. Tem mais? Tem muito mais, né? Tem outros sinais aqui. Muitos, ele disse, olha, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Messias, e desvirarão a muitos da verdade. Fazer techuvá, é isso que nós temos que fazer. O que é fazer techuvá? Techuvá é uma palavra que quer dizer, de uma maneira simples, é um significado simples, simplório demais, mas que não fica só nesse simplório, que quer dizer retorno, e implica também em arrependimento. Quando Yeshua chegou a este mundo, irmão, ele disse, fazei techuvá. Nas nossas Bíblias está traduzido como por arrependei-vos. Mas fazer techuvá não é simplesmente, irmão, adquirir uma tristeza interna, um remorso pelos nossos pecados e procurar um templo para ir frequentar, orar, ler a Bíblia, ouvir hinos. Não, não é só isso. Isso é bom? Sim. Isso é importante? Sim. Mas isso é tudo? Não. Isso é o significado exato do original techuvá? Não.
Techuvá significa retorno. Retorno para onde e retorno para o quê? Retorno para a fé original, que é a fé que encontramos sendo praticada pelos patriarcas, pelos profetas, por Yeshua e pelos seus Tamidim, que era uma fé só. Não existia esse negócio de cada um tinha sua fé particular. Não. A fé deles era baseada na Torá. O que é Torá? Aquilo que as pessoas chamam a lei de Moisés, que não tem nada a ver com lei de Moisés. Essa palavra, essa expressão nem devia existir. Lei de Moisés. Moisés não tem lei. É a Torá do Eterno, dada a Moisés. O que significa Torá? Instrução. São as instruções que o Eterno deu a um homem, a fim de que este homem, que serviu de mediador entre a nação de Israel e Deus, o Criador, pudesse repassar as palavras, as instruções dele, a fim de que este povo pudesse padronizar a sua vida nestas instruções. Coisa que a religião oficial, colocada por Constantinos, fez o favor de demolir. Por quê? Porque não tinha como criar o sistema religioso que nós vemos hoje se não demolisse o sistema original que vigorava naquela época, está em vigor nos dias de hoje e estará destinado a vigorar enquanto existir céu e terra. Leia Mateus 5, 16 ao 19, ao 18. Você vai ver o que eu estou te falando. Yeshua não veio abolir a Torá. Então, fazer Techuvá é fazer um retorno para a fé original que os patriarcas, profetas e Yeshua, seus Talmidim, praticaram. Por que não continua praticando hoje? A grande maioria, nós somos desviados dessa verdade. O próprio Yeshua falou que muitos seriam desviados da verdade, e foi mesmo. E estão sendo mesmo. Fomos catequizados segundo Grécia e Roma, e não segundo Israel. Então vamos retornar à fé israelita. Foi isso que Yeshua, ou Jesus, veio a este mundo fazer. Vamos fazer Techuvá, arrependei-vos, ou seja, vamos retornar à fé original. É um retorno para Deus. É um retorno para o Pai. Então, arrependei-vos. Ou seja, fazei Techuvá na linguagem original. Vamos retornar para Deus baseado na fé original que o próprio Deus passou, irmão, e não que o homem passou. Não é que um clero passou. Não, a fé inventada em concílios, aonde um grupo de homens que se dizem sacerdotes, que se dizem arcebispos, bispos, liderados por um homem chamado Papa. Ele veio, meus queridos irmãos, eles vieram a implantar, não. Ah, mas eu não pertenço a essa entidade. Eu não faço parte mais dessa organização. Agora eu sou evangélico. Não mudou nada. Sabe por quê? Porque a maioria dos evangélicos, grande parte maciça, herdou, os evangélicos herdaram tudo, doutrinariamente, de Roma e Grécia. O cristianismo protestante é nada mais, nada menos do que um catolicismo melhorado. Um catolicismo apostólico romano modificado e adaptado aos gostos de um homem chamado Martinho Lutero, que continuou sendo padre até o último dia da sua vida. Ele apenas melhorou o conjunto de doutrinas que ele ensinava
e ele passou a discordar de algumas coisas que ele aboliu, mas continuou o mesmo currículo doutrinário de sempre. Então, Techuvá é um retorno para o Eterno Todo-Poderoso baseado nisso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar com essa mensagem falando dos sinais que comprovam, mostram, demonstram que Yeshua, ele está retornando, ele vai retornar. E o que é que nós temos que fazer diante desses sinais? Temos que nos preparar. Amém? Oremos. Pai eterno, eu quero louvar, exaltar, adorar e bendizer o teu nome. E eu venho pedir ao Senhor em oração em favor das pessoas que vão assistir posteriormente este trabalho. Sabemos que o Senhor disse em sua palavra que o seu Filho viria a este mundo e ele veio. Ele seria o Salvador e ele é o Salvador. E que ele retornaria e sabemos que ele vai retornar. As palavras do Senhor, ditas por Yeshua, ensinadas por ele, são infalíveis. Ainda que elas demorem muito tempo a se cumprir, elas haverão de se cumprir no momento exato. Portanto, Eterno, eu peço, prepara a minha vida, ajuda-me a preparar, ajuda-me nesta tarefa de viver de acordo com a sua palavra. Não me deixe cego e não me deixe paralisado diante da iminente volta e do retorno do teu Filho. Pois sabemos que ele virá para estabelecer o reino de justiça, de acordo com a vontade do Eterno aqui neste mundo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seja o teu nome, Eterno. Nos abençoe e dê a vitória no nome de Yeshua. Amém, meus irmãos. Que o Eterno abençoe. Boa noite e shalom a todos.